Olá, pessoal. Este é o blog Tecraí e eu sou Efigênio Machado. O vídeo de hoje a gente fala da agricultura brasileira e do sonho do presidente da República em poder trazer para a realidade da mesa brasileira o alimento, porque em 2002 nós lembramos que a campanha dele foi feita exatamente em cima disso, onde ele queria que o povo não passasse fome. E ele apostou altamente em cima da agricultura, onde ele trouxe a agricultura a produzir mais e mais. Esse ano é um novo ano, novamente, para que os grãos que serão colhidos serão exatamente uma nova safra, uma safra recorde. Hoje eu estava vendo a então Gleisi Hoffmann a presidente do PT, falando da situação que anda o Movimento Sem Terra. No Brasil, o Movimento Sem Terra ele é muito criticado quando o governo e as pessoas ligadas aos partidos de esquerda que queira dar ajuda ao MST e ao movimento para que ele possa produzir, para que ele venha produzir grãos, que existem muitos assentados, existem muitos outros que já têm as suas terras, e aí ele precisa de apoio financeiro para produzir. Mas muitas pessoas não gostam. Ok, muito obrigada, senhor presidente, senhores colegas. A despeito da chacrinha aqui, essa CPI nunca foi séria, então não tem que voltar, nem não voltar, ela tem que acabar, porque ela não tem um objetivo realmente de falar sobre coisas que interessam a nação brasileira. E se a imprensa não noticia invasões é porque elas não existem, porque toda e qualquer ocupação de terra nesse país sempre foi noticiada. Inclusive as manifestações políticas que o MST fez em fevereiro foram noticiadas. Então, se não tem notícia, é porque não tem invasão. Nós estamos resgatando um processo de refazer a reforma agrária nesse país, o que é uma questão de justiça, de necessidade. Nenhum país desenvolvido ficou desenvolvido sem fazer reforma agrária. Vamos ver como é a Europa, o próprio Estados Unidos. É assim que funciona. A concentração de terra, ela é prejudicial à economia de um país. Nós temos grandes propriedades produtivas. Essas sim têm que continuar. Aquelas que só especulam, não têm que continuar. Elas têm que ser divididas para que o pequeno possa produzir alimento, para que ele possa sobreviver, para que ele possa ter condições de vida. Por que só os grandes têm que ter? Por que só quem tem milhares e milhares de hectares de terra tem direito à propriedade? Nós precisamos ter a democratização da terra. Isso é essencial. E eu não sou daquelas que atacam o agronegócio, não. Já falei várias vezes aqui nessa comissão. Nós defendemos que o agronegócio exista e que faça exportação, e que faça produção, e que trate bem a natureza e o meio ambiente. Aliás, o presidente Lula fez o maior plano safra da nossa história agora, com uma operação de crédito imensa para o agronegócio, com juros subsidiados, com várias ações para melhorar a questão do armazenamento, a questão de maquinário. E por que não pode fazer para o pequeno? Por que não pode fazer para os assentamentos? Por que não pode fazer para os camponeses e para a agricultura familiar? É preconceito isso? Eu queria saber aonde está o crime nisso. E o crime do MST, um movimento que tem mais de 400 mil famílias assentadas nesse país, 60 mil acampados, e que ousou lutar pela reforma agrária quando muitos camponeses foram expulsos de sua terra, sejam pelas grandes hidrelétricas, ou seja pela presença da grilagem. Por que é crime lutar? Não é crime lutar, não. Então nós temos que pôr os pingos nos is. Vamos parar com essa brincadeira aqui de estar fazendo uma CPI que quer apenas criminalizar um movimento. Se a gente quer realmente falar de produção no campo, vamos falar dos grandes, vamos falar dos pequenos, vamos falar daqueles que querem acesso à terra para fazer produção e para trabalhar. Os senhores foram lá na Bahia, não tiveram coragem de ir no assentamento onde nós estávamos, porque é um assentamento modelo, um assentamento produtivo, tem uma escola funcionando lá. Não foram.
foram criar confusão em outro canto, foram entrar, inclusive, na casa de um assentado, de um outro assentamento, de um acampado. Para que fazer isso? O que se ganha com isso? É muito vergonhoso. Agora ficam falando das feiras aqui, dos agricultores, dos pequenos agricultores e das feiras da reforma agrária. Qual é o problema de ter essas feiras? E qual é o problema do Estado brasileiro em financiar? Se financia os shows agrícolas, os agri-shows, as grandes feiras. A dos grandes pode, dos pequenos não pode, a dos grandes pode. Pode ir dinheiro do Banco do Brasil, do Ministério da Agricultura, de emenda de parlamentar. Do pequeno não pode, do pequeno é crime. Não financia invasão, não financia as feiras de produção, as feiras de produção de alimento. É que vocês não querem entender que isso existe, é sério, que os assentamentos no Brasil são produtivos, que tem dezenas de cooperativas e ajudam na economia, principalmente dos pequenos municípios. E aí a gente sabe exatamente dessa sobreposição que se coloca em cima desse movimento. A gente é importante saber que hoje existe uma CPMI que funciona, uma CPMI que funciona no Congresso Federal, e que eles querem apurar irregularidade nessa área. Mas ela começou tão fraca, ela começou tão sem forças, que ela vai começar pior do que ela começou. Sem nada, porque eles não tiveram nada para apurar, eles não tiveram o movimento que eles fizeram para atazanar os direitos dos movimentos sem terra, que são os sem terra, não adiantou em muita coisa. Mas valeu a pena, porque eles fizeram tudo isso achando que teria alguma coisa para provar. Mostrou que a intimidação, às vezes, não funciona. Eles conseguiram fazer isso. Até depois, se Deus quiser.